No ano de 2002, um jovem chamado Fernando, estudante da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, retornou para sua cidade de origem no período em que estava de férias, um município rural cujo nome não foi mencionado. Chegando lá, encontrou um amigo que não via fazia muitos anos, e ele estava passeando de cavalo. Ao se cumprimentarem, seu antigo amigo lhe disse um aviso um tanto curioso: não saia de casa hoje à noite, pois será noite de lua cheia e é muito perigoso. Dito isso, eles se despediram e cada um foi para um canto. Fernando ficou pensativo do porquê não poderia sair de casa à noite. Ao retornar ao sítio onde ele estava hospedado com sua esposa gestante, ele contou sobre ter reencontrado esse amigo, mas não entrou em grandes detalhes. Antes do fim do dia, ele foi até a cidade comprar alguns ingredientes para que pudessem fazer o lanche da noite, que seria cachorro-quente. A noite foi de muitas conversas com o primo e as meninas do sítio sobre os bons tempos e tudo o que aprontavam juntos quando eram mais jovens. Para evitar de fazer fumaça dentro de casa e mexer na cozinha da tia, eles resolveram preparar tudo usando o forno a lenha da varanda de trás. Era ali que iam para preparar o cachorro-quente. Havia uma televisão antiga na casa do sítio, mas quase não era usada. A noite foi de mais conversa, e como a esposa de Fernando estava grávida, devia ter ido umas 3 ou mais vezes requentar o molho da salsicha abanando o fogo. Numa dessas idas até a varanda de trás, ela começou a ouvir passos na mata, passos pesados e barulhentos, mas sem imaginar nada de extraordinário, pensou se tratar apenas de algum boi que estava pastando por ali. Porém, o primo de Fernando foi o último a ir lá fora e veio um tanto desconcertado e sem jeito de dizer o que estava acontecendo, mas parecia bastante aflito e preocupado. Disse apenas: tranquem todas as portas e janelas, só façam o que estou pedindo e não vá mais ninguém lá fora. Fernando, a essa hora, começou a perceber que a situação iria ficar tensa, mas não sabia por que não poderia ir até a varanda. Imaginou que podia ser algum bandido ou forasteiro se aproximando do local, alguém indesejado e nada mais. Porém, foi aí que ele ouviu alguma coisa andando pela varanda com passos bem pesados. E de repente, a coisa parou na frente da porta da sala. Aquilo começou a farejar e Fernando pensou se tratar de um cachorro por ter visto um focinho debaixo da porta, mas de alguma coisa bem grande, muito maior que um cachorro. Nisso, o primo dele já veio com um revólver lá de dentro, mirou na porta e atirou. Ouviu-se um grito da coisa e logo o primo abriu a porta e pediu a ajuda de Fernando para ir atrás daquilo. E sentindo que a situação era séria, ele não poderia dizer não, e foram atrás da criatura junto com os cães. Eles viram a silhueta do bicho
entrando no mato, e foram então naquela direção muito bem armados. Ao chegarem lá, de alguma forma, a coisa conseguiu despistá-los, como se tivesse virado fumaça no ar, e voltou em alta velocidade para a casa do sítio, como se quisesse aproveitar que as mulheres haviam ficado lá sozinhas e sem proteção. Aquilo parecia tratar-se de uma caçada. As mulheres ficaram todas reunidas na sala com muito medo. De repente, elas ouviram algo arranhando a porta, querendo entrar. Era aquela coisa que havia voltado, mas logo atrás voltava também Fernando e seu primo, e eles vieram rápido, e aproveitando a distração da coisa que tentava abrir a porta da sala, eles dispararam tiros a poucos metros de distância, fazendo aquela coisa soltar um grito tão horrível, alto e aterrador, que a esposa de Fernando quase perde o bebê de tanto pavor. Parecia que aquela criatura estava atrás do bebê. Toda aquela situação terminou quando o primo acertou mais 2 tiros naquela coisa, fazendo sangrar. E aí ela fugiu novamente, mas não para o mato. Foi em direção à estrada de terra e disparou num galope, desaparecendo na escuridão do horizonte. Por aquela noite, aquele ser, que todos se convenceram se tratar de um lobisomem, não retornou mais. Amanhecendo o dia, Fernando e a esposa foram para outro sítio que ficava mais perto da cidade, para poderem passar a noite um pouco mais tranquilos. E já alertaram a polícia de que um animal selvagem tentou invadir o sítio onde estavam na noite passada, e pediram apenas estado de atenção no caso de alguma emergência. Passado algumas semanas, Fernando já estava de volta à cidade, pois já havia completado a gestação de sua esposa, e ela entraria em trabalho de parto. Sobre a criatura que os atacou no sítio, não houveram mais relatos desde a última vez que entrou em contato com seu primo. Boa noite.